E aí, pessoal, voltei. E aí, pessoal, tô de volta aqui no canal Dá um Pedaço. Espero que definitivamente. Eu me ausentei por os motivos que eu já expliquei num videozinho que eu postei lá na página do Facebook, lá Dá um Pedaço. Mas agora eu espero que tenha voltado em definitivo a fazer os reviews e de repente outros vídeos que venham pela frente. Como vocês podem ver, o cenário mudou um pouquinho, não tem mais os mangás de One Piece que tem aqui atrás. Provavelmente não é um cenário definitivo também, mas isso a gente vai mudando ao longo do tempo e é bom de mudar de vez em quando, né? Mas vamos ao review do capítulo 778. Esse capítulo foi muito top. É um daqueles capítulos que começam já muito bom na capa, desde a capa até o final do capítulo. É um capítulo cheio de ação, que é uma das características do mangá de One Piece, e eu espero que se mantenha para os próximos capítulos. E também teve um pouco de mistério aí em algumas coisas. Então, vamos falar da capa? Pois é, essa capinha do Jinbe é a mais intrigante dessa história de capa do Jinbe. Mostrou algo bem diferente, um poneglyph. Eu não lembro se apareceu um outro poneglyph em outra história de capa passada, mas é tão raro aparecer isso na história em si, então é mais raro ainda aparecer numa história de capa. O Yuri, que também é aqui da equipe Dá um Pedaço, e vocês devem conhecer ele pelos desenhos que ele faz, e também pelo desenho que ele fez da equipe Dá um Pedaço. Ele vem com uma boa teoria sobre o que pode acontecer com esse poneglyph, ainda mais estando na história de capa do Jinbe. Se vocês forem perceber, esse poneglyph está em cima de algumas toras ali, o pessoal conseguiu colocar em cima de umas toras como se fosse uma base para rolar para o mar, digamos. Então, dentro dessa teoria que ele falou pra gente, o Jinbe levaria esse poneglyph até a Robin. Por quê? Porque ele sabe, eles são amigos, né? Então ele sabe da motivação da Robin, sabe que ela tem total interesse em poneglyphs e sabe que ela sabe ler os poneglyphs. Então é bem possível que aconteça, ainda mais se ele estiver realmente rumando para Dressrosa. No capítulo passado, quando o Zoro falou que ia voar para cima do Pika e tentar cortar ele e tudo, eu fiquei pensando que ele podia ter desenvolvido o Skywalk também, assim como o Sanji desenvolveu ao longo do treinamento deles de 2 anos. Mas no fim não foi isso, né? Se ele tivesse desenvolvido o Skywalk, isso deixaria ele ainda mais parecido com o Sanji, né? Você tem essa rixa entre o Sanji e o Zoro, né? Quem é melhor? Muitas pessoas querem ficar diferenciando o Zoro e o Sanji, né? Claro, cada um tem suas características específicas, mas eles no fundo são muito parecidos em força, em atitudes, e se tivesse o Skywalk também seria mais parecido ainda. Mas no fim das contas ele acabou sendo usado, né? Ele foi utilizado pelo Orlumbus. O Orlumbus jogou ele para cima do Pika. Então a estratégia dele de voar para cima do Pika para retalhar ele foi muito bem aplicado, como a gente pôde ver no capítulo. E foi uma estratégia muito boa, porque como o Pika ele se usava das rochas aí para se esconder, ele estava só se escondendo, não queria lutar muito, o Zoro conseguiu fazer com que o Pika saísse das rochas, então deixasse ele só no ar. Foi uma bela estratégia esse plano 5 dele ali, esse plano E. Nesse processo onde o Pika está indo para cima da população e principalmente para cima do Rei Riku, o Rei Riku chama a responsabilidade para ele e começa uma discussão com o Pika para tirar o foco do Pika assim do resto da população, então focar nele. E no meio dessa discussão, o Rei Riku fala uma coisa assim que não me deixou muito contente, que é o fato de que se ele tiver que matar alguém para sobreviver, então ele prefere morrer, né? Algo assim que ele fala. Se for num duelo pessoal, por exemplo, se fosse só entre o Rei Riku e o Pika sem envolver mais nada, que não fosse o reino ou qualquer outra coisa, mas tudo bem ele ter esse tipo de atitude. Só que ele é um rei, né? Ele é um rei, ele tem que pensar no povo. Então se alguém aparece, como apareceu do Flamengo naquela época, querendo tomar o reino dele, ameaçando a população, a vida da população a qual ele defende, o Rei Riku, ele não vai defender o seu povo, ele tem que defender, mesmo que para isso ele precise matar o inimigo, que obviamente ele vai estar só se defendendo e defendendo o povo. Então é um pensamento assim um pouco pacifista demais do Rei Riku. Isso que é uma parte meio ruim dele, e que ele até foi bem criticado na época do capítulo onde teve a invasão, onde mostrou o flashback do Flamengo invadindo Dressrosa e tomando o trono do Rei Riku.
o Rei Riku foi bem criticado porque ele não agiu, né? Ele foi muito passivo, ele quis evitar qualquer tipo de confronto. Então isso acabou causando esses 10 anos de sofrimento em todo mundo de uma certa forma, né? Não que o Rei Riku fosse conseguir derrotar o do Flamengo ou quem quer que seja aparecesse, mas ele pelo menos tinha que ter lutado pelo seu povo, e da forma como aconteceu, ele foi completamente dominado, né? Vocês lembram disso. O Pika inclusive fala pro Rei Riku que os bons samaritanos não deixam sua marca na história, né? Que as pessoas boas são esquecidas ou algo assim. O que não é bem verdade. Se a gente for utilizar exemplos da própria história de One Piece, a gente pode pegar como exemplo o Garp, né? O vô do Luffy. Ele é uma pessoa boa, a gente sabe disso. Ele é conhecido como herói, né? Por todo mundo, na verdade, pela marinha toda e pelos piratas também. Porque muito provavelmente ele salvou muita gente. E deve ter salvado muita gente matando outras pessoas, né? Matando outros piratas, enfrentando e matando piratas. Então não é porque você não mata as pessoas que você é uma pessoa boa, né? Às vezes é necessário um confronto para defender pessoas boas ou de coisas ruins que estão acontecendo. Então às vezes, de repente, nesses confrontos você vai precisar matar o seu inimigo. Essa é que é a diferença. Finalmente deu para entender como é que funciona o poder da Akuma no Mi do Pika. Não sei se era só eu que não tinha entendido direito, mas essa parte de o Pika se movimentar dentro do corpo que ele fez de rocha, ou dentro das rochas, mas com o corpo original dele, não tinha ficado claro até então, né? O Zoro só tinha atacado ele e não tinha dado em nada, né? Tinha retalhado várias vezes ele e o Pika sempre acabava se agrupando de novo. Só que a partir do momento que o Zoro usa hack nas espadas, isso muda de figura, porque quando usa hack, teoricamente ataca o corpo original, né? Não, acho que não nesse caso do Pika. Mas, pelo que deu pra ver, o Pika não conseguiu juntar novamente a rocha. E a gente pode ver também uma grande velocidade nos golpes do Zoro, porque todo esse processo de cortar o Pika no meio e depois cortar o Pika, a metade superior do Pika também de novo no meio e retalhar o braço e tudo isso é feito no ar. Então imagina a velocidade que o Zoro teve que ter nos seus golpes para poder golpear o Pika desse jeito, a ponto de o Pika não voltar para o chão, de eles não caírem e o Zoro conseguir derrotar o Pika ali mesmo no ar. Outra coisa enigmática desse capítulo foi o Zoro recitando o nome dos golpes, que é uma coisa que eu acho que ele não tinha feito até então, né? Ele, claro, sempre citava os nomes dos golpes dele, só que ele não recitava. Ele ficou dizendo ali dos 9 mundos, 9 montanhas até os 8 mares, não há nada que minhas espadas não possam cortar, alguma coisa assim, ou que resista às minhas espadas. Então ele falou isso 2 vezes no capítulo, e se a gente for ver, ele fala em 9 montanhas, em 8 mares. Não sei que tipo de referência pode ser, porque a gente, se for ver no mundo de One Piece, teria só 5 mares, né? Teriam os 4 mares antes da Grand Line e o mar da Grand Line, que eu saiba são esses mares aí. Então, o que seriam esses 8 mares, o que seriam essas 9 montanhas exatamente, e por que ele está citando isso antes dos golpes? Certamente foi algo que ele aprendeu com o Mihawk, né? O porquê exatamente não se sabe ainda. Era isso, espero que tenham gostado do review, que tenham gostado do cenário também, da volta dos vídeos de review de capítulo. Eu tentei fazer o vídeo mais sucinto possível, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, mas quando tem capítulos assim bons como esse, a gente quer sempre ficar falando, formulando teorias e analisando cada coisa que aconteceu no capítulo. Mas, se por acaso faltou alguma coisa a se falar aqui no vídeo, a se discutir sobre o capítulo, deixa aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso. Também clica no gostei para ajudar, né? Para curtir o vídeo, se você gostou do review, claro. E também não deixe de acessar nada do que é da Um Pedaço. A gente está com um projeto novo ali, que já não é mais tão novo, está seguindo bem adiante aí, do podcast da Um Pedaço. Eu espero que vocês acessem isso também, porque tá bem maneiro, tá bem bacana. E era isso. Acesse todos os conteúdos da Um Pedaço, eu acho que eu já disse isso. E é isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo review, eu acho. Valeu! Eu só espero que o Elisabelo tenha jogado as rochas do Pika lá de pedra para um lugar desabitado, né? Porque se ele jogou para outro lugar que é habitado, ele tirou de um lugar onde ia cair em cima de umas pessoas e aí vai jogar em outro lugar onde tem pessoas também, né? Não vai fazer muito sentido.